Gente, hoje eu vou ler um conto para vocês. O nome do conto é A História de Cinderela, tal como me contaram. Este conto está presente neste livro aqui que eu coloquei a foto da capa, Não Era Uma Vez, e a autora é esta aqui, tá? Na verdade, eu vou ler só metade desse conto. A outra metade você vai criar e depois a gente vai ver a diferença do que você criou, né, para o conto de verdade. Lembrando que o conto tem os elementos da narrativa. Quais são esses elementos? É o pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Então é importante você identificar essas características da narrativa para você poder continuar o conto, para que o conto seja coerente, tá bom? Então vou começar. Quase todo mundo já ouviu alguma vez a história de Cinderela, a bela menina que as irmãs e a madrasta obrigaram a dormir na cozinha, deitada junto das cinzas do fogão e que tinha que limpar e esfregar sem descanso. Há pouco tempo chegou aos meus ouvidos a notícia de que a vida real desta jovem foi bem diferente da história que conhecemos. Aqueles que quiserem ter uma outra visão dos fatos dispõem agora dessa visão, que durante séculos permaneceu oculta pelo mais completo silêncio. Era uma vez, faz muito, muito tempo, uma jovenzinha a quem chamavam Cinderela. Morava com Heriberto, seu pai, em uma casa grande e muito confortável. Sua mãe havia morrido quando ela era pequena e ela teve que aprender a fazer todo tipo de tarefas domésticas. Na verdade, aprendeu muito bem, talvez bem demais. Havia se tornado uma especialista em todos os trabalhos de casa e cuidava da organização e da limpeza com minúcia obsessiva. Frequentemente, o pai fazia longas viagens de negócios. Depois de alguns anos, contraiu matrimônio com uma camponesa viúva que tinha 2 filhas. As 3 eram mulheres de nobres sentimentos, mas pouca vivência social. Haviam morado até então em uma modesta cabana e se dedicavam com empenho às tarefas do campo. Depois do casamento, mãe e filhas, chamadas Antônia, Madalena e Josefina, mudaram-se para a casa de sua nova família, que para elas era como um palácio de luxos nunca antes vistos. Pouco depois, o pai de Cinderela teve que viajar a negócios. Pela primeira vez em muitos anos, partiu animado, pensando que sua filha já não ficaria mais sozinha e que ela voltaria a ter o calor de uma família. Acostumadas à vida na roça, as 3 camponesas andavam por sua nova casa com a graça de um gorila e um salão de baile. A primeira semana foi fatal. Como queriam mostrar boa vontade, fizeram a limpeza da casa, que resultou em 22 taças de cristal quebradas, 5 vasos de porcelana transformados em cacos, 3 vestidos finíssimos queimados com ferro de passar, e o grito de "Não se atrevam a tocar em mais nada!". Mas a madrasta e as filhas tinham uma incansável vontade de ajudar e não eram capazes de morar em uma casa tão espaçosa e confortável sem ajudar em nada. Então, no dia seguinte, assim que acordaram, decidiram preparar uma surpresa para agradar Cinderela. Uma torta de maçã que achavam que ficaria deliciosa. As 3 estavam acostumadas com um grande caldeirão, colocado diretamente sobre o fogo, e não com um fogão sofisticado, como o que tiveram que usar. O resultado foi uma torta impossível de comer. 15 utensílios de cozinha chamuscados, um forte cheiro de queimado que impregnou a casa durante vários dias, e o grito de "Não se atrevam a entrar na cozinha de novo!". No entanto, Antônia, Madalena e Josefina não cruzaram os braços. Na primeira oportunidade em que se viram sozinhas em casa por algumas horas, arriscaram-se a lavar o chão. Jogaram água, esfregaram, poliram e escovaram com tanto empenho
que riscaram as lindas lajotas da cozinha e encheram de furos o delicado piso de madeira dos dormitórios, dos salões e da sala de jantar. Quando Cinderela chegou e as encontrou tentando consertar os estragos com cola, interrompeu em soluços que pouco a pouco se transformaram em uivos, que, embora parecessem intermináveis, chegaram ao fim. E quando chegaram ao fim, deram lugar a trovejantes gritos. Incompetentes! Ordinárias! Inúteis! Estragam tudo que tocam! Passei anos cuidando dessa casa para agora vocês destruíram tudo! Vamos ver se entendem de uma vez por todas. A única pessoa que limpa esta casa sou eu. Se voltarem a tocar em uma vassoura, uma escova ou um pano de chão, quando meu pai voltar, vou dizer a ele para mandá-las embora. Depois que Cinderela as deixou sozinhas, Josefina, a irmã mais nova, que era inexperiente nas tarefas de casa, mas não era boba, disse: Acho que ela tem mania de limpeza. Madalena, a mais velha, que tinha modos rústicos, mas também não era boba, acrescentou: É, e além disso, está convencida de que ninguém é melhor do que ela para manter uma casa em ordem. Antônia, a madrasta, que tinha levado durante muitos anos uma vida de camponesa, mas que na mesma forma que suas filhas de boba não tinha nada, sentenciou: Uma mulher obsessiva por limpeza e que se acha melhor do que as outras é uma mulher que dá importância demais às aparências. A partir desse momento, as três decidiram deixar que Cinderela se ocupasse de tudo e se dedicaram a observar o que ela fazia para aprender as coisas que até então não haviam aprendido. Cinderela lavava, limpava, passava, lustrava e polia, lançando-lhes olhares de superioridade. E às vezes, como se elas não estivessem ouvindo, cantarolava baixinho. Antônia, Antônia, cheira a estábulo mesmo que use colônia. Madalena, Madalena, seu jeito grosseiro me dá pena. Josefina, Josefina, seu cheiro não sai nem com criolina. No princípio, as três conseguiam fingir que não ouviam as palavras de Cinderela, mas eram almas sensíveis e pouco a pouco foram ficando cada vez mais abatidas. Era muito desagradável ter que escutar todos os dias, quase a toda a hora, o cantarolar da menina, que se divertia enquanto limpava a casa com tamanha obsessão. Josefina, Josefina, todas as coisas arruína. Madalena, Madalena, tudo que toca desordena. Antônia, Antônia, destrói tudo sem cerimônia. Ao cabo de alguns dias, a madrasta e suas filhas estavam com a moral no chão. Diga-se de passagem, brilhava com a lua cheia. Sentiam-se inúteis, como um biquíni na Antártida, e tinham os ouvidos machucados pelas ofensivas canções de Cinderela. Esperavam a volta do Heriberto com uma mistura de esperança e temor. Esperança de que ele desse um fim aos maus tratos que elas sofriam nas mãos da menina de cabelo cor de cinza e receio de que ela conseguisse fazê-lo ficar do seu lado. Mas, antes de sua volta, receberam outra visita. Certa manhã, enquanto Cinderela esfregava e polia até fazer desaparecer o menor sinal de pó de toda a casa, a madrasta e as suas filhas estavam sentadas no jardim para consolar umas às outras e secar as lágrimas que lhes inundavam as faces. De repente, as árvores emitiram um som diferente, como uma carícia feita de músicas. As pétalas das flores iniciaram uma dança quase invisível e houve uma pequena explosão de luz. Antônia e suas duas filhas, Madalena e Josefina, ainda não haviam conseguido se recompor da surpresa quando o que viram as assombrou ainda mais. Uma criatura diminuta e alada acabava de pousar perto delas e as olhava com os olhos mais cintilantes do mundo. Não havia dúvida. Era uma fada. Bom, vou parar por aqui. O conto não termina, tá? Tem mais 2 páginas e agora vocês que vão terminar. O que vocês vão fazer?
sei se vocês perceberam, mas a história, ela não, os pontos centrais, eles não são mudados, né? Tem a Cinderela que limpa a casa, tem a Cinderela, né, que vive só com o pai, tem a presença da madrasta, e a história é contada a partir de outra versão, né? Da versão agora não da Cinderela como vítima, né? Mas da madrasta e das filhas como vítimas. E vocês vão continuar esse conto. O que tem que ter nesse ponto para continuar? Vocês precisam ter, precisa acontecer o baile, então as meninas precisam ser, né, convidadas para o baile. A fada apareceu agora para as meninas, mas a fada precisa aparecer para a Cinderela também, porque a fada que arruma a roupa dela, que arruma um sapatinho de cristal, então essa fada precisa aparecer. E precisa aparecer porque precisa acontecer alguma coisa à meia-noite, né? Então você vai contar o que aconteceu à meia-noite, que a Cinderela estava, precisou sair correndo, e depois precisa aparecer o príncipe atrás da Cinderela e procurando por todas as moças da redondeza essa mulher aqui. Tudo bem? Bom, espero que tenham gostado. Vou esperar a história de vocês então.